Queridos irmãos, eu quero deixar hoje aqui um ensinamento que, se você aprender, absorver e aplicar na sua vida, você será uma pessoa muito mais feliz, você será uma pessoa muito mais resolvida, você será uma pessoa que terá sucesso em seus relacionamentos. E esse ensinamento, ele vem de Deus, do coração de Deus, para o ser humano aqui na terra. Isso porque Deus sabe que o inimigo de nossas almas, ele trabalha em uma das áreas das nossas vidas para exatamente destruir-nos. Então Deus, ele equilibra a coisa, dando-nos a direção, para que possamos ter dele sabedoria, conhecimento, e então podermos enfrentar o inimigo e vencermos. E a área que nós vamos meditar nessa noite é uma área que em algum momento da sua vida você já viveu, você já passou, você talvez esteja vivendo ou irá viver, que é a área das contendas, a área das brigas, a área das desavenças, que estão presentes na vida de muitos, quase que 100% dos seres humanos, e que Deus, ele orienta, ele ensina através da sua palavra, a sua igreja, de como ela deve se comportar, agir e reagir a essas situações na vida. As contendas são responsáveis por muitas questões, guerras, destruições, famílias destruídas, enfim, elas servem para destruir a vida do homem. E aí, na Bíblia, nós temos uma figura de linguagem direcionada ao ser humano, onde Deus, através de Jesus, classifica aquele que é pacífico, aquele que foge das contendas, em detrimento daquele que é contendeiro e procura as contendas. Jesus contou que no dia da sua vinda ele vai fazer separação de dois tipos de pessoas, que ele compara a dois tipos de animais, que são as ovelhas e os bodes. As ovelhas, elas têm uma natureza, a ovelha tem uma natureza. Quando o pastor de ovelhas, ele vai matá-la, abatê-la, ela parece que sabe que ela vai morrer e ela entorta o pescoço assim, ó, e não resiste. O bode, a natureza dele é diferente. Ele cisca para trás e dá uma cabeçada, dá uma chifrada. O bode, ele é contendeiro, a ovelha, ela é mansa. Então Jesus disse que no dia da sua vinda, ele vai separar ovelhas de bodes. E é óbvio que aqui se inclui os dois gêneros, masculino e feminino. Ele diz que as ovelhas irão para a sua direita, e ele dirá às ovelhas: vinde benditos do meu Pai, e possuí o reino por herança, enquanto que os bodes ele dirá: apartai, malditos, de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Na volta de Cristo, ele vai separar ovelhas de bode. Um dia, eu estava participando de uma reunião de obreiros na Câmara Municipal de Fortaleza, Ceará. E lá nós reunimos de 250 a 300 pastores. E o pastor Carneiro, o saudoso pastor Carneiro, ele iria pregar para os obreiros no dia da reunião, e ele orou um dia antes, pedindo a Deus uma palavra para edificação daqueles pastores que iriam ouvir aquela ministração. Na noite que ele deita e dorme, ele iria pregar no dia seguinte, Deus deu a ele uma visão, em sonho. E na visão, ele parava em frente às campinas e uma área verdejante, onde se descia essa parte de grama, passava-se um pequeno riacho, e subia-se outra parte, só que a outra parte já tinha uma parte de árvores
fechada, uma mata fechada, e acima, depois das árvores, outro campo verde com ovelhas e bodes misturados nessa área verde onde havia essa grama. Havia também o que eles chamam lá de cacimbão, que aqui é poço. E quando ele está no sonho, uma voz fala com ele assim: carneiro, meu servo, suba as campinas e traga as minhas ovelhas para o meu aprisco. E ele olhava para trás e tinha um aprisco, um curral. Então ele pegou um facão, desceu, passou o riacho, entrou na mata fechada e foi abrindo uma trilha para conduzir o rebanho por aquela trilha. Quando ele chegou do outro lado da floresta, ele contou que eram muitas ovelhas e muitos bodes, e ele disse: Senhor, como é que eu vou fazer para juntar todos esses bodes e todas essas ovelhas e trazê-las por essa trilha que eu abri? O Senhor disse para ele assim: meu servo, fala com eles, diga: ovelhas, bodes, formem uma fila indiana. E ele disse: pois não, Senhor. E ele gritou: ovelhas, bodes, formem uma fila indiana. As ovelhas, de modo geral, correram e formaram uma fila. Poucos bodes ouviram a voz do pastor e entraram no final da fila. Ficou bode espalhado para um lado, bode espalhado para outro. E ele olhou um bode que estava em cima do poço, daquela muretinha que se faz do poço, e o bode estava se equilibrando na mureta do poço, e ele colocava a cabeça dentro do poço e fazia bé, aí ele inclinava o ouvido para ouvir o berro dele. E ele disse assim: Senhor, o que aquele bode está fazendo naquele poço? Ele disse assim: a natureza do bode. O Senhor falava com ele no sonho: é essa, meu servo, ele se arrisca muito, ele não enxerga o perigo, ele acha que pode entrar em qualquer lugar, e ele não tem amor à sua própria vida. E ele disse: Senhor, as ovelhas se alinharam e alguns bodem também. Aí ele disse: diga para as ovelhas e bodes assim, diga: ovelhas e bodes, sigam-me, e desça pela trilha que você abriu e vá até para o aprisco. Então ele ouve o Senhor e grita: ovelhas e bodes, sigam-me. E então ele desce pela a trilha, e quando ele olha para trás, as ovelhas vêm alinhadinhas, seguindo ele, que era o pastor. Os bodes vieram tropeçando. Alguns bodes engancharam o chifre nas galhas, nas ramas, ficaram todos amarrados. E poucos bodes daqueles que entraram na fila chegaram do outro lado do riacho. Quando passa no riacho ovelhas e bodes, eles saem do outro lado cheios de lama, sujos. E ele chega diante do aprisco e diz assim: Senhor, olha como ficaram as ovelhas enlameadas, sujas de lama, e os bodes também. Ele disse assim: o que tu tens na mão? Ele falou assim: eu tenho o cajado, eu tenho a vara. Ele disse assim: estende a vara na porta do aprisco e ordena: ovelhas e bodes, passem por debaixo da vara. E na visão ele gritou: ovelhas e bodes, passem por debaixo da vara. A ovelha que passava suja saía do outro lado da vara limpa e entrava no aprisco. E foram passando, e cada ovelha que passava entrava suja por baixo da vara do pastor e saía limpa do outro lado. Então vêm os bodes, os poucos bodes que chegaram. Ele disse: bodes, passem também. Um bode recuou, outro bode passou, e quando o outro bode passou, ele passou bode e saiu ovelha do outro lado, e os outros bodes saíram. Aí o Senhor falou com ele, disse assim: meu servo, amanhã você prega lá na reunião de pastores sobre ovelhas e bodes, e explique para eles que as ovelhas são pacíficas, que elas ouvem voz de pastor,
que elas são obedientes, que elas são ordeiras, que elas seguem uma ordem, que elas aceitam o cajado que limpa elas, e que são essas que vão entrar no aprisco que representa a salvação. Diga que os bodes, eles não ouvem voz de pastor, são desordeiros, de nariz empinados, que acham que não precisam se submeter a um ensinamento, a um cajado, a uma repreensão pastoral, e que, portanto, abandonam o cuidado pastoral e a repreensão pastoral e voltam, só que não entram no aprisco e não têm salvação. E depois pergunte para eles: vocês são ovelhas ou vocês são bodes? E assim ele fez. A natureza do bode é de contenda, de briga. A natureza da ovelha é de pacificar. Existe uma diferença de naturezas, de bode e de ovelha. E o bode é tão valente que se ele vê um boi na frente dele, ele não mede o tamanho do boi, não. Ele chama para a briga, dá uma ciscada para trás, corre e dá-lhe uma cabeçada no boi. Se pegar no lugar certo, o boi cai. Isso é a natureza do bode. A ovelha não é assim, ela é diferente. E nós lemos, amada igreja, um texto que deixa claro para nós a natureza do bode e a natureza da ovelha. Esse texto que nós lemos de Tiago, ele separa para nós as duas naturezas. Eu gostaria de convidá-los para lerem também comigo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Segundo de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. Quem não tem Bíblia, acompanhe aqui. E entenda a instrução do Senhor. Diz assim, verso 24. E ao servo do Senhor não convém contender. O servo de Deus não convém contender. Mas, coordenação, aliás, conjunção coordenativa adversativa. Mas, todavia, entretanto, sim, ser o quê? Manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. A natureza do bode é da contenda. A natureza da ovelha é do servo de Deus, que não convém contender, mas convém a mansidão, convém o ensino e convém sofrer muitos agravos e situações para herdar o reino de Deus. Queridos irmãos, a contenda, ela não é para os servos de Deus. E agora eu gostaria de deixar um tema para a nossa meditação, e eu gostaria de lhe convidar a repetir comigo esse tema. Diga comigo assim: aos servos de Deus não convém contender, mas ser pacificador. Vou repetir: aos servos de Deus, aos servos do Senhor, não convém contender, mas ser pacificador. Quem já ouviu o ditado: quando um não quer, dois não brigam? Ou seja, se tiver um servo de Deus no meio, a outra pessoa vai contender sozinha. Ela vai brigar só, porque ao servo de Deus não convém contender, não convém briga, não convém desavenças, não convém ao servo, à ovelha, a natureza do bode, ou por que não dizer, da cabrita. Porque não é só o bode, tem cabrita que é pior do que bode. E olha lá se a pancada que ela dá não for mais mortal e fatal do que a do bode. Sim ou não, igreja? Sim. Então, queridos irmãos, a mensagem de hoje: ao servo do Senhor
não convém contender. Porque a contenda, ela revela muita coisa. A contenda não agrada a Deus. A pergunta que se faz é: por que uma pessoa hoje, ou pessoas hoje, elas não conseguem ficar sem uma briguinha? Você já percebeu que tem gente que não consegue virar uma semana sem uma contendinha, sem uma briguinha? Se não brigar com alguém, perdeu a semana. Ou briga com o pai, ou briga com a mãe, ou briga com o marido, ou briga com a esposa, ou briga com os filhos, ou briga no trabalho. Se não arrumar durante a semana uma briguinha, fica triste. Você já percebeu, vocês já perceberam que existem pessoas que não conseguem ficar uma semana sem uma briguinha? Você conhece alguém assim? Você convive com alguém assim? Você se relaciona com uma amizade, com um parente, com alguém que é desse jeito? Que não consegue ficar uma semana sem ter pelo menos uma briguinha? Por que isso acontece? A Bíblia revela. Eu vou ler com vocês alguns provérbios bíblicos que mostram por que essas pessoas são assim. Provérbios capítulo de número 6, 14. Nós vamos lendo aqui, eu vou acelerar. Provérbios 6,14 diz: perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Por que a pessoa ela não consegue ficar sem uma briguinha? Primeiro, porque ela tem um coração perverso. O coração dela é má. Ela não sabe dialogar. Ela não sabe conversar. Ela não tem o Espírito de Deus, ela não é ovelha. A maneira que ela tem para resolver as suas questões é dando chifrada, é dando cabeçada, é contendendo. E não só isso, qualquer coisa que acontece em sua vida, ela já sai procurando pessoas para jogar aquelas pessoas contra o seu rival ou a sua rival. Porque o prazer dela é se auto-justificar e auto-justificar o seu espírito de contenda, culpando o outro. Só que quando você olha para o outro, que aquela pessoa acusa, o outro está tranquilo, o outro está manso, o outro está sofrendo calado, o outro está de boca fechada, o outro não está revidando, o outro não está nem aí. Por quê? Porque o outro é ovelha, enquanto que aquele é bode. A natureza do bode é má. A natureza do bode é ruim, cheia de ódio. O versículo diz aqui que é perversa. Porque a contenda, ela não agrada a Deus. E Deus é amor, Deus é bom, Deus é justo. Se a contenda não agrada a Deus, a quem vai agradar a contenda? Ao inimigo. Ao inimigo. Por isso que nós lemos em Tiago, ele diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque a inspiração para isso é o inimigo. Te levar a uma contenda e a tal ponto de você ficar cego, de tirar a vida do outro ou perder a própria vida. Provérbios capítulo 10, 12, veja o que diz. Provérbios 10, 12 diz assim, ó: o ódio suscita o quê? Suscita o quê? Contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio vai suscitar, despertar contendas. A pessoa que ela não tem Deus, que ela não tem o amor, que ela não tem Deus dentro dela, ela se torna uma pessoa cheia de ódio e contendas. Quantos de nós não chegamos na igreja assim? Odiosos, cheios de ira, cheios de coisas ruins, rapinas, vingativos. Quantos de nós não chegamos assim?
Provérbios 15, 18. Olha o que diz, Provérbios 15, 18. Acompanha comigo a leitura. Diz assim, o homem iracundo, que se ira facilmente, suscita o que a igreja? Contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Pessoa iracunda, ela se ira facilmente, e ela vai sempre viver em meios ou envolvidos a brigas. Pessoa iracunda, é o que está aqui, Mas o homem longânimo, quer dizer, paciente, com a paz longa. Longânimo é uma paciência longa. Está chovendo canivete, ele não está nem aí. Longânimo, o que acontece? Vai apaziguar a luta, vai destruir a contenda, vai acabar com a desavença. Provérbios 21, 4, o que diz? Olhar altivo, coração orgulhoso, e até a lavoura dos ímpios são pecado. Você sabe o que é o olhar altivo? Os judeus, eles encontram a pessoa altiva no olhar, não é só na fala, é quando ela olha os outros por cima assim, O olhar por cima denuncia o que você tem dentro de você. O olhar no olho reto denuncia que você respeita o próximo. E talvez um olhar até um pouquinho mais baixo denuncie que você a respeita e se coloca como inferior. Mas olhar os outros por cima denuncia que muitas vezes nós pensamos ser a última Coca-Cola do deserto. O último, como diz o povo, biscoito que está lá no deserto. E não é bem assim. A Bíblia diz que esse comportamento do olhar altivo e coração orgulhoso, e até a lavoura, o trabalho dos ímpios são pecado. Deus não se agrada. Ele não aceita. Ele não quer. Vou correr um pouquinho mais, Provérbios 17, 19. Provérbios 17, 19. Olha o que diz. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. Você quer destruir sua casa? Quer destruir seu casamento? Quer destruir o seu círculo de amizades? Comece a brigar. Comece a arrumar briga, comece a arrumar contenda. E como eu disse, tem pessoas que elas não conseguem ficar uma semana sem uma briguinha. Ela ama a contenda, ela ama a briga. É aquele tipo de pessoa que levanta 4 horas da manhã, já levanta brigando. Tem gente que ama a contenda. Provérbios 8, 6. Olha o que diz. Provérbios 8, 6. Ouvi. 18. Provérbios 18, versículo 6, Os lábios do sábio. É do sábio? Não. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. Os seus lábios não é para viver contendendo e ofendendo. Os seus lábios foram purificados para pregar a palavra de Deus e anunciar o conselho do Senhor. É óbvio que se você estiver vazio de Deus, você vai apelar para a carne. Tudo que você sente, você vomita em cima dos outros. Por quê? Porque lhe falta a sabedoria, o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. 1 Coríntios 3, 3. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Paulo diz que tem a pessoa espiritual, tem a pessoa natural e tem a pessoa carnal. Os termos gregos, homem, antropos ou aner, antropos pneuma, homem espiritual, antropos sarke, em grego, homem carnal.
Antropos psique, homem da alma, homem natural. Ele ensina que o homem psique, o homem natural, é aquele que não é crente, que não creu em Jesus, não recebeu o Espírito, não vai compreender as coisas do Espírito. Ele ensina que o homem antropos pneumas, o homem espiritual, é o homem que recebeu o Espírito e entende as coisas do Espírito e discerne as coisas espiritualmente. Já o homem sarque, antropos sarque, é o homem carnal. É o homem que nasceu de novo, está na igreja, mas ele acabou de se tornar crente, portanto não amadureceu e carrega ainda um comportamento da carne e não do espírito. Portanto, para esse homem leva-se um tempo para ser transformado, para crescer, para amadurecer, para deixar de ser criança e se tornar adulto espiritualmente falando. São aqueles irmãos que vêm para a igreja, mas não largam a contenda. Não largam, porque são crianças. São meninos. Se você voltar um pouquinho, o versículo, olha só o que Paulo fala. Versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu estou conversando com vocês que vivem em contendas, como se conversa com uma criancinha. Não amadurece, irmão. E querem ser líderes, querem ser liderança, vão servir só para brigar e destruir, jogar as pessoas fora, tirar, afastar, porque a natureza dela não é a da ovelha, a natureza dela é do bode. E a natureza do bode, ela pode ser ainda aquela natureza daqueles últimos bodes que está sendo transformado para chegar à ovelha. Qual é o alimento que o pastor dá para essa pessoa? Versículo 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Aí ele vai dizer, visto que há contenda entre vós. O pastor tem que dar leite para essas pessoas, porque elas não entendem, e algumas pessoas você não pode nem falar espiritualmente, que ela não vai compreender. Tem que se falar como se fala pessoas carnais. Quer dizer, subir o tom da voz com elas. Irmãos, você não está entendendo? Por quê? Porque ela é tão fraca e carnal, que não adianta você falar no espírito, ela não compreende. Então você tem que ser aquele pastor mais incisivo, usando de uma fala, de uma voz, com um tom de autoridade um pouco maior. Porque tem criança que você fala assim, para menino, para menino, para menino, e o menino, menino, para! Aí ele para. Porque você teve que falar com a criancinha que não quer ouvir dessa forma. É ou não é assim, irmãos? Sim, é dessa forma. Então você fala como se fala a meninos. Quais são os resultados das contendas na igreja? Eu vou correr e terminar. Tem 10 minutos. Mateus 12, 25. Veja. Tem gente assim, não vou naquela igreja porque o pastor grita. Você já se perguntou por que o pastor grita? Deus está usando o pastor, você está conversando com o vizinho aí. Deus está mandando a palavra e você está distraído, jogando videogame no celular. Aí Deus fala, aquele ali é o menino, deixa eu dar um grito com ele. Versículo 25, Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma, ela não vai subsistir, não subsistirá. Você quer destruir uma nação? Quer destruir uma cidade? Quer destruir tua casa? Começa com briga. Começa com contenda. Começa com gritaria. Começa com ofensa. Começa ofendendo. Vai esfriar o amor. Vai fechar o coração. Vai nascer raiz de contenda, de amargura. Vai se distanciar um do outro. Vai ficar de cara virada um para o outro. E esta casa, ela não vai subsistir. Ela vai ser destruída.
Por quê? Porque ali provavelmente tem 1 ou 2 bodes. Se tiver só uma ovelha, a ovelha segura as pontas. Ela vai suportando, sofrendo, com mansidão, contornando a situação, ensinando. Mas Jesus disse em Apocalipse que se nós não nos arrependermos, Ele vem e peleja contra nós com a espada que sai da sua boca, que é a sua palavra. A pregação, ela existe para confrontar aquilo que em nós não agrada a Deus e que Deus vê que vai nos destruir. Então você vem à igreja não para só receber uma bênção, você vem na igreja para aprender com Deus como se autocorrigir, como ser lapidado, como ser uma pessoa melhor, como edificar a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua família e as suas amizades. Portanto, irmãos, ao servo do Senhor não convém contender. Coisa mais feia, irmão, dentro da igreja é crente contendendo, crente com disse-me-disse, briguinha aqui e acolá. Isso é uma vergonha para Deus, isso é uma vergonha para os anjos de Deus, isso é uma vergonha para o pastor da igreja, que todos os dias prega, ensina e não cresce, continua com a mesma meninice. Os resultados de alguém que ama a contenda, que gosta de resolver as coisas brigando, é a destruição completa. Não vai subsistir essa casa, ela vai ser destruída. Deixa eu lhe perguntar nessa noite, você é do tipo de pessoa que gosta de uma briguinha? Você é do tipo de pessoa que não se importa da contenda entrar dentro das suas portas, dentro da sua casa? Você é do tipo de pessoa que vive contendendo e brigando? Se você a notícia que eu tenho para dar para você não é boa. A notícia que eu tenho para te dar é ruim. Sua casa vai ser destruída. A cidade, se for em contenda, viver em contenda, não vai subsistir. Um reino em contenda, 2 presidentes com poderes bélicos e nuclear, vai arrebentar um com o outro. Vão se autodestruírem. 2 pessoas podem andar juntas, em discórdia, se não estiverem de acordo? Não. A razão das divisões e das separações é a discórdia. É a falta de acordo, de concórdia. A contenda é um sinal da discórdia. Cada um defendendo o seu ponto de vista. Cada um querendo fazer valer a sua posição e não a de Deus. O que Deus tem para nós é bom, é melhor, é maior. Ele criou o homem e a mulher e deu um manual para ambos. E se você abrir mão do manual de Deus, você vai ver em guerra, querendo impor e fazer valer a sua vontade e não a de Deus. Quando confessamos a Jesus como Senhor, para ser Salvador, nós estamos dizendo: Jesus é o meu Senhor, Ele manda e nós obedecemos. Jesus é o teu Senhor, Ele manda e nós nos sujeitamos a Ele, pois Ele é o cabeça da igreja, e ponto final. Agora, em um lar, em uma igreja, em uma nação, uma cidade, que Jesus não é Senhor, ali há todo tipo de contenda, briga, divisão e destruição. Por isso que Jesus precisa ser Senhor de nossas vidas. Pastor, eu vivo nesse contexto de contendas. O que eu tenho que fazer com essa pessoa? Como eu tenho que agir com ela, com um contendeiro? O que fazer com a pessoa que vive contendendo? Deixa eu lhe dar alguns conselhos da Bíblia. Primeiro vamos ler 1 Coríntios 1:11. 1 Coríntios 1:11. Rapidamente, o que diz? Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Então, alguém chegou lá, um X9, lá onde Paulo está assim, Paulo, ó, lá na igreja de Corinto, lá está tendo contendas. E o irmão, não disse quem era, mas disse que era da família de Cloé. Porque em Levítico 5 diz que todos os problemas da igreja devem ser levados ao sacerdote para que ele trate dos problemas. E se a pessoa ocultar o pecado e terceiro, ela peca junto.
Então o sacerdote vai lidar com isso. Chegou para Paulo que havia contendas em Coríntios, e chegou através de um dedo duro lá da casa de Cloé. Agora Paulo vai tratar esses irmãos. Qual era a tratativa de Paulo? 1 Tessalonicenses 5,14, veja o que ele diz. 5,14, diz assim, rogamo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. O desordeiro, o contendeiro, você vai ademoestá-lo. Pastor, tem que ter peito, coragem, chegar e falar, irmão, senta aqui, irmã, senta aqui, vamos orar. Faz uma oração, abre a Bíblia e diz assim, esse seu comportamento não agrada a Deus. Esse seu comportamento não enaltece a Deus, não representa a igreja, não representa a pregação da igreja. Porque às vezes a pessoa chega na igreja e diz assim, naquela igreja tem contenda, mas não é o pastor que ensina, não. É que a pessoa já vem, a igreja é um hospital, ela já vem com esse monte de problemas, mau comportamentos lá do mundo, chega na igreja, não foi a igreja que ensinou, não foi a igreja que doutrinou assim, é porque a pessoa já veio com esse problema, ela veio para se tratar, então o pastor vai tratar, e ele vai ademoestar essa pessoa. Mas não é a igreja que ensina, mas o pastor tem o dever de ademoestar, de exortar na palavra, de repreender, de corrigir. E depois, se não muda, Provérbios 22:10, olha o que diz aqui. Vocês vão me ajudar a interpretar esses dois versículos que eu vou ler aqui agora. Lança fora ao escarnecedor, e sairá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Tira da comunhão. A igreja não é lugar de briga, você me desculpa. Se você quer ser lutador, procure uma academia. Então você veio para a igreja, você veio para mudar. Se quiser ficar, é bem-vindo. Se não, o pastor não vai permitir dentro da igreja, no meio da família de Deus, pessoas altivas, com espírito de contenda, semeando briguinhas, jogando gente para fora da igreja, de picuinha com um e com o outro, de fofoquinha com um e com o outro, de mexerico. Não! Na igreja não. Por quê, pastor? Porque no dia que Jesus voltar lá, você também não entra. Provérbios capítulo 26:20. Olha o que diz. 26:20. Sem lenha, o fogo se apaga. Verdade ou mentira? Se acender um fogo, a lenha está acabando. Se você não colocar mais lenha, o fogo vai se apagar. Então, para apagar um fogo, é só você deixar de alimentá-lo com lenha. Já viram aquele ditado, irmão? Para de jogar lenha na fogueira. Aí o que é que diz o Provérbios? E não havendo maldizentes, cessará a contenda. Você pega aquele irmão, pega aquela irmã que gosta da briguinha e fala assim, faz o seguinte, fica fora da comunhão uns dias. Se tiver cargo, larga o cargo. Você ainda está imaturo, está vendo como menino, está vendo como criança em Cristo. E para eu conseguir cessar a contenda no meio do povo de Deus, eu preciso te afastar um pouco. Porque você é a lenha desse fogo. Você é que está colocando fogo para queimar quem não deve, expulsar e tirar quem não deve. Então o pastor vai tratar. Por isso a leitura, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser pacificador. Ser pacificador. Mateus 5:9, eu já vou parar. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é você na história? Você é o contendeiro ou é o irmão do deixa disso? Deixa disso, irmão, deixa disso. Para com isso. Tem o pacificador em toda contenda, assim como tem contendeiros na contenda. O Filho de Deus se apresenta como pacificador, não como contendeiro.
aquele que destrói a contenda, que elimina a contenda, que pacifica a situação, que une as pessoas. E ele precisa ser espiritual para isso. Porque nem todo mundo está preparado para pacificar uma briga. Gálatas 6:1. Veja o que diz. Gálatas 6:1. O que diz? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Olha só, presta atenção. O irmão brigou com outro irmão. Aí ele corre para vocês assim: olha, rapaz, aquele fulano, aquele Beltrano, não escute ele. Sempre escute as duas pessoas. E de imediato, a primeira receita é: confronte essa pessoa. Porque ela se coloca sempre como a dona da verdade e da razão. Então você procura uma palavra de sabedoria e diz assim: ó irmão, mas o que houve para ele ficar assim? O que houve para ela ficar assim? Justifica ou não? É justificável ou não? Você não acha que você está exagerando? Se metendo em contendas, e discipula ela, depois você vai no outro. E acaba com o problema. Não toma partido. Não seja parcial. Ele está dizendo aqui, ó: olha por ti mesmo, para que não seja também tentado. Porque senão você acaba tomando a dor da irmã, tomando a dor do irmão, achando que ele tem razão, ela tem razão. Depois você passa vergonha junto com ele, quando a verdade vier à tona. Porque se precipitou. Então não se misture, não tome partido, seja imparcial e pacificador. 2 de Coríntios 5, 18, 19, 20 a 21. Fique de pé. Nós vamos ler esse texto. Diz assim, ó: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A igreja, você que é a igreja, é um embaixador de Cristo para reconciliar, e não para gerar contenda. O que você tem gerado? O que nós temos produzido? Paz, reconciliação ou contendas? Você só pode ser embaixador de Cristo se a palavra de Deus em você reconciliar. Senão, nós estamos fora da vontade de Deus. Diga comigo: é o servo do Senhor, não convém contender, mas ser pacificador. Amém?